Fala, guerreiros, estamos de volta aí e na aula de hoje iremos trabalhar sobre análise combinatória. Então você vai observar que o assunto de análise combinatória ele é bem extenso, tá? Você geralmente aí no seu ensino médio você vê no segundo ou terceiro ano. Então a gente vai dividir aqui em vários blocos. E nesse bloco iremos tratar especificamente sobre princípio fundamental da contagem. Bacaninha? Vem comigo aqui na tela. Então vamos aqui na tela, professor Maicon Roque. Observe o seguinte aí, pessoal, noções de contagem, princípio fundamental da contagem, também conhecido aí como PFC. Bacana? Então, vem comigo aqui, olha só. Pessoal, para que serve a análise combinatória? Muitas vezes você fica se perguntando, isso eu não vou usar em nada na minha vida. Posso te afirmar que a análise combinatória é uma coisa que você vê muito mesmo no seu dia a dia. Inclusive, quando você vai fazer a sua fezinha lá, jogar na Mega Sena, no Loto Fácil, isso tudo, o estudo da análise combinatória estuda. Como assim, professor? Como é que a análise combinatória vai estar envolvido aí com loteria? Ele vai te possibilitar que você saiba de quantas possibilidades você tem de fazer um jogo. Beleza? Então, se você pegar o jogo da Mega Sena, que é o jogo mais famoso da loteria, você vai observar que com um jogo simples você marca 6 números dentro do total de 60. E a gente vai ver isso aqui, que isso é uma combinação. Beleza? Então você pode observar aí, ó, um jogo de loto fácil. Isso aqui a gente usa análise combinatória. Se você observar até a placa de carro, para você saber quantas placas eu posso produzir, isso tudo é a análise combinatória que faz esse estudo. Se você observar, ultimamente as placas mudaram aí. Você vai observar que o modelo novo ele é um pouquinho diferente. Ele não mudou só a cor, ele mudou os critérios. Como assim os critérios? A gente vai ver daqui a pouco. Você vai observar também que o número de celular, que se você for pegar, não acrescentamos mais um 9. Então lá mais atrás era só 3 números no prefixo. Exemplo, 981. Aí depois acrescentaram mais um e agora acrescentaram mais outro. Mas por que acrescentou? Para ficar mais bonito? Não. Ele acrescentou justamente porque o número de combinações possíveis estava acabando. Porque você não sabe, no Brasil temos mais número de celular do que propriamente gente. Então o que acontece? Você mesmo, quantos números de celular você já não teve? Então as operadoras estavam ficando sem número para disponibilizar para o pessoal. Então tivemos que colocar mais um número na frente. Porque quando eu coloco mais um número na frente, o que acontece? Eu aumento a possibilidade de fazer novas combinações. Beleza? Outra prática que a gente usa também, se você é aqui de Brasília, você vai observar o número fixo. Você vai observar que o número fixo, até um tempo atrás, era com 3 números com seu prefixo. Exemplo, quem era de Planaltina era 389, quem era de Sobradinho 351, quem era... Sobradinho não, Taguatinga, né? Então você vai observar que era só com 3 números. O que aconteceu? Colocou mais um número na frente, então ficou 3389, 3351, beleza? Então isso tudo é a análise combinatória que faz o estudo, tá? Vamos ver aqui um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, que é justamente sobre a placa. Veja o seguinte, ó, a placa atual que eu falo assim, aqui ainda está em vigor, a cinza, ela era desse modelo aqui, ó, JIZ 3219. Essa aqui é a placa cinzinha, aquela cinza, a placa cinza, certo? Essa aqui, ó, vou até botar assim, a placa antiga, mas aqui ainda está em vigor, ó, placa antiga. Mas se você pegar agora o novo modelo de placa, ele tá vindo assim, ó, JIZ 3A19. Observe o que mudou aqui nesse modelo de placa. Esse aqui é o novo, tá? O novo modelo, ó, novo modelo. Você vai observar que a única coisa que mudou, pessoal, é porque no lugar de um número, ele colocou uma letra. Então veja o seguinte, ó, quando eu coloquei isso aqui, você deve estar se falando, beleza, professor, mas só isso aí mudou alguma coisa? Muda praticamente tudo, sabe por quê? Porque por mais que eu tenha os mesmos caracteres, se você observar JIZ 3219, eu tenho no total aí de 7 caracteres. JIZ 3A19, eu também tenho 7 caracteres. Só que lá no de cima, olha o que acontecia antigamente, ó. Os 3 primeiros eram letras e depois vinha 4 sequências com números.
Se você pegar agora o novo modelo, ele é assim, ó. Os 3 primeiros são letras, continua a mesma coisa, só que os 4 na sequência não são só números agora. Agora eu tenho uma letra no meio, ó. Número, letra, número, número. Aí você fala, mas isso aí mudou em quê? Só botou uma letra no lugar do número. Mudou tudo, sabe por quê? Observe que aqui, ó, usando o princípio multiplicativo, calma que a gente vai ver, isso aqui é só um exemplo. Você vai observar o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Essa aqui, pegando a placa antiga. Vou botar aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a placa nova. Se você pegar essa placa antiga, observe que as 3 primeiras casinhas eram só letras, certo? Aqui só letras. E as 4 depois, números. Então veja o seguinte, no nosso alfabeto hoje, quantas letras eu tenho? Pessoal, hoje temos o total de 26 letras. O W, K e o Y já faz parte aí do nosso alfabeto desde o novo acordo ortográfico. Lá antigamente tinha muito problema sobre isso. Tinha uns que falavam que era 23, 26, mas hoje está bem claro, são 26 letras no nosso alfabeto. Observe que quando eu vou fazer aí uma placa de carro, eu posso colocar qualquer letra. Então veja o seguinte, eu tenho aqui 26 possibilidades. Aí o que acontece? Se eu quero fazer placas, as letras podem repetir. Então pode entrar aqui mais 26 letras e aqui mais 26 letras. Ou seja, não poderia ter uma placa, por exemplo, JJJ? Pode. Então você vai observar que as letras ali, elas podem se repetir. Bacana? E os números? Quantos números eu tenho disponíveis? Pessoal, de 0 a 9 eu tenho 10 números. Então aqui, ó, 10, 10, 10 e 10. Então veja que eu tenho isso aqui. A placa antiga, eu tinha um total de 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar aproximadamente 175 milhões. Tá? Você vai, caramba, placa pra caramba. 175 milhões. Agora com o novo modelo, veja o que acontece. Ó, os 3 primeiros podem ser letras ainda. Então, como pode repetir? Pode ser 26, 26, 26. Certo? A gente vai explicar isso aí direitinho. Aqui é só para realmente você ver a aplicabilidade. Aí depois aqui vem número. Pode o quê? 10 números. Nesse segundo mudou, que agora é o que? Letras. Eu tenho 26 possibilidades. Aqui 10, que são números. E aqui 10, que são números. Tá? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha só. A única diferença do de cima com o de baixo é justamente que o de cima tem um cara lá que era 10 e no de baixo é o 26. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse de parte ele é maior, porque eu lá de cima eu multipliquei por 10, esse de baixo aqui eu vou multiplicar por 26. Isso aqui vai dar aproximadamente, pessoal, quase 500 milhões aí de combinações. Beleza? Então você vai observar que aumenta bastante, é como se você estivesse multiplicando por 2,6. Bacaninhas, isso só foi um exemplo mesmo. Agora vamos ver realmente passo a passo o que vem a ser esse princípio fundamental da contagem. Beleza? Então vem comigo aqui, eu vou te dar aqui um primeiro exemplo. E esse exemplo é o seguinte, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui um prédio, tá? Eu tenho aqui um prédio, e esse prédio, ele tem, você veja que eu sou péssimo para desenhar, né? Mas você vai entender aqui, ó. Nesse prédio eu tenho aqui uma rua A e aqui eu tenho uma rua B, tá? Então aqui é uma rua, esse aqui é outra rua. Na primeira situação, nessa primeira situação, eu tenho um cara que está aqui na rua A. Veja que ele está aí, ó, esse cara aí, tá? O que ele quer? Ele quer sair da rua A, ir para a rua B, mas passar por dentro do prédio. Eu quero saber de quantas maneiras ele pode fazer isso. Vamos lá. Observe que qual caminho, quais são os possíveis caminhos que ele pode fazer. Ele não pode entrar aqui e sair por aqui? Um caminho. 2 caminhos. Ele pode entrar nessa porta, sair por aqui. 3, 4, 5, 6. Observe que eu fazendo na raça todas as possibilidades na mão, eu achei quantas possibilidades? 6. Porque ele entrou numa porta, saiu na outra e fui fazendo realmente na raça. Bacana? Mas algumas questões não tem como você fazer na raça. Então você vai realmente entender o que a gente acabou de fazer. Na raça, eu vi que ele tem quantas possibilidades? 6 possibilidades. Agora vamos entender esse princípio multiplicativo pelo seguinte. Vou apagar esse aqui, esse trabalho aqui de fazer na raça, e vou usar a técnica. Como assim usar a técnica? Pessoal, veja o seguinte. Ele para tá na rua A e chegar na rua B.
Você não concorda que obrigatoriamente ele vai ter que entrar por uma das 3 portas que está de volta aí para a rua A e sair por uma das 2 portas que dá aí para a rua B? Então observe que aqui, quando ele vai fazer isso aqui, obrigatoriamente ele vai ter que entrar por uma das portas de frente à rua A e sair de uma das portas frente da rua B. Então observe que eu usei aqui esse conectivo aqui, o E. E toda vez que você usar o E, o E ele vai te indicar multiplicação. Ó, isso aqui vai te indicar multiplicação. Beleza? Isso vai indicar multiplicação. Então, veja que na rua A eu tenho quantas possibilidades, pessoal? Eu tenho 3 portas e 2 portas para a rua B. Lembrando que o E é multiplicação, eu vou fazer 3 vezes 2, 6 possibilidades. Bacaninha? Bem tranquilo. Então isso aí é quando tiver a ideia do E. Agora observe, apaga o cabinho aqui. Vamos arrumar outra situação para ele. Na outra situação, ele está dentro do prédio. Esse cara está dentro do prédio. E agora o que acontece? O prédio começou a pegar fogo. O prédio começou a pegar fogo. Você concorda comigo que ele só quer fugir? Então, se eu tenho 3 portas que dá para a rua A e 2 portas que dá para a rua B, você concorda que de quantas maneiras ele pode sair desse prédio? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então veja que aqui eu tenho 5 possibilidades. Mas observe que aqui eu não vou usar o E. Neste caso, olha só o conectivo que eu vou usar. Vai ser o OU, porque eu posso sair por essa porta, ou por essa, ou por essa, ou por essa, ou por essa. Então veja que nesse caso eu vou usar o conectivo OU. E quando eu uso o OU, isso aqui eu vou usar a adição. Eu vou somar. Então eu tenho 3 possibilidades para sair pela rua A, ou, né, que no caso é soma, 2 possibilidades pela rua B. Então eu tenho um total de 5 possibilidades. Observe que parece ser simples, mas somente com isso aí você resolve várias questões sobre análise combinatória. Muitas vezes você consegue, mesmo sem saber as técnicas, né, de combinação, de arranjo e de permutação, só usando esse princípio indicativo ele te ajuda bastante. Beleza? Vamos ver aqui outro exemplo? Olha só. O outro exemplo fala assim: 3 estradas ligam as cidades A e B e 2 estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C passando por B? Pessoal, olha o que a questão está falando. O exemplo. Eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B e tenho a cidade C. Ele fala para mim que liga a cidade A à cidade B. Olha o que ele fala. 3 estradas. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Depois ele fala que liga de B a C 2 estradas, ó. 1, 2. Para ficar mais fácil, eu vou nomear essas estradas. Vou chamar essa primeira estrada de X, essa de Y, essa de Z, essa de P e essa de Q. Observe que fazendo na raça, eu posso ter os seguintes caminhos de sair de A até C. Haja vista que a questão falou que obrigatoriamente, né, de A a C eu tenho que passar por B. Olha o que acontece. Você não concorda que para ir de A a C eu posso fazer esse caminho X e depois esse caminho P? Então veja que eu posso fazer aqui o seguinte percurso, ó, X e depois pegar P. Mas eu posso também pegar X, ao invés de pegar P, eu pegar Q. Eu posso pegar Y e depois pegar P. Eu posso pegar Y e depois pegar Q. Eu posso pegar aqui a estrada Z e depois a P. E também posso pegar a Z e depois a Q. Observe que fazendo na raça, na mãozona, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, tá? Só que isso aqui foi colocando realmente no papel todas as possibilidades possíveis, que também é chamado isso aí de árvore das possibilidades. Só que é o seguinte, eu aprendi aqui agora que existe aí o princípio multiplicativo. Se tiver a ideia do E é princípio multiplicativo, né? Se tiver a ideia do OU é o princípio de adição, somar. Então é justamente o que eu vou fazer. Olha só, a pergunta que você vai fazer.
De A até a C, você obrigatoriamente não tem que passar por B? Então veja que obrigatoriamente você vai ter que pegar a estrada X, Y, Z e depois obrigatoriamente você vai pegar a P e a Q. Então você vai observar que aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades de A até B e depois eu vou ter 2 possibilidades de B a C. Como apareceu para mim o conectivo E, eu já tô safo e eu sei que o E é o que? É multiplicação. 3 vezes 2, 6 possibilidades. Ou seja, justamente essas possibilidades aqui. Bacaninha. Vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Um restaurante oferece almoço a R$20, incluindo entrada. Olha só o que tem. Entrada, prato principal, vou chamar de PP, e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido se existem 4 opções de entrada, olha só, 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Vamos lá, ele quer saber de quantas maneiras. Pessoal, se ele quer saber de quantas maneiras, o que eu vou fazer aqui? Ele quer saber de quantas maneiras eu posso pedir aí entrada, prato principal e sobremesa. Observe que esse cara, pelo jeito que a questão nos colocou aqui, ele vai pedir prato principal, entrada, prato principal e sobremesa. Então, se eu tenho 4 opções de entrada e ele vai comer as 3 coisas, a ideia que eu tenho aqui é do E. Ó, ele vai comer entrada e prato principal e sobremesa. Bacaninha? Então veja que o E é multiplicação. Então se eu multiplicar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2 dá quanto? 24 possibilidades. Bacana? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesse lançamento? Vamos lá, olha só. Eu tenho 2 moedas. Certo? 2 moedas. Pessoal, concorda comigo que uma moeda, ela pode ser, ó, de um lado, ou ela é cara, e de outro, ou ela é o quê? Coroa. Só existe 2 possibilidades quando eu jogo uma moeda. Ou ela dá cara, ou ela dá coroa. Então observe que aqui no caso, eu poderia ter a primeira, por exemplo, cara, a segunda também cara. Mas eu poderia ter a primeira cara e a segunda coroa. Eu poderia ter a primeira coroa e a segunda cara. Ou também poderia ter a primeira coroa e a segunda coroa. Bacana? Então veja aqui que eu tenho no total de 4 possibilidades fazendo na raça. Mas se eu quiser realmente usar aí o PFC, veja aqui como é que ficaria isso aqui usando o PFC. Observe que eu tenho aqui, ó, vou fazer, né, aqui no caso, 2 lançamentos e quero saber o número de possibilidades. Nessa primeira possibilidade aqui, ó, de quantas maneiras essa moeda ela pode cair? Não é só de 2 maneiras, ou de cara ou coroa? Então aqui eu tenho 2 possibilidades. E essa segunda aqui, que também é a mesma moeda, só que é outra. A moeda tem cara e coroa, mas ele está jogando uma moeda e depois jogando outra. Eu tenho 2 possibilidades. Como ele vai jogar... Vou até tirar esse mais aqui para não confundir. Como ele vai jogar a primeira moeda e a segunda moeda, observe que eu tenho aqui o conectivo E. E o E é multiplicação. Então eu vou usar 2 vezes 2, que dá quanto? 4 possibilidades. Beleza? Então eu tenho um total aí de 4 possibilidades. Próximo exemplo. Numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados? Pessoal, para se formar um casal, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Segunda questão, homem, né? E mulher. Bacana? Veja o seguinte, se eu pegasse um homem, esse homem ele teria quantas possibilidades de formar casais diferentes? Se eu tenho um homem e eu tenho 90 mulheres, esse homem poderia formar casal com essas 90 mulheres. Então um homem pode fazer 90 casais, certo? Porém, na verdade, eu tenho, são quantos? Eu tenho aqui 80 homens e 90 mulheres. Então, para formar o casal, eu preciso do homem e da mulher. Então, aqui dá a ideia de que também, pessoal? Do E. Então, aqui no caso vai ser o quê? 80 vezes 90, que vai me dar aí, ó, 9 vezes 8, 72. Aqui vai dar 7.200 possibilidades de casais. Bacana?
Próximo exemplo aí. Quantos números telefônicos em 7 dígitos pode ser formado se usarmos os dígitos de 0 a 9? Olha só, toda questão de análise combinatória, a gente tende a usar os tracinhos. O que são os tracinhos? São as possibilidades. Visualmente fica mais fácil de compreender. Então, se você quer formar um número telefônico 7 dígitos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Quais são os números que eu irei usar? Observe que vai ser de 0 a 9, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então veja o seguinte, aqui que tá, você tem que tomar cuidado com as restrições que a questão pode te dar. Observe que a questão não me deu restrição nenhuma. Qual poderia ser essa restrição? Ele poderia falar que os algarismos são diferentes, que um algarismo ele não poderia ser múltiplo de algum número, poderia usar várias restrições. Nessa questão aqui, ele não me deu restrição nenhuma. Tanto é que eu posso até começar um telefone começando com 0. Tanto é verdade que você já ouviu muito aquilo, ligue no 0800. Então 0800 começa com 0. Então veja que nessa primeira casinha pode entrar qualquer número. De 0 a 9 eu tenho quantos números? 10. Como eu não tive restrição nenhuma, nas outras casas também pode ser qualquer número. Então você vai observar aqui que o total de números, que o número vai ter que ter 7 números, o primeiro E, o segundo E, o terceiro até eu chegar ao sétimo. Aqui eu só vou usar o princípio multiplicativo. Então vai ficar 10 vezes 10 7 vezes, que é a mesma coisa que 10 elevado a 7. Né? 10 elevado a 7 são 7 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Isso aí vai dar quanto? Ó? 10 milhões de possibilidades de fazer esse número. Bacana? Vamos agora praticar com algumas questões, que lá foram exemplos, para você ver como é que é cobrado esse tipo de assunto em concurso. Bacana? Vamos aqui com a primeira questão que fala o seguinte. Com os números naturais n, onde o n é maior ou igual a 1 e o n é menor ou igual a 9, o total de números inteiros que podemos obter com 3 algarismos distintos não divisíveis por 5. Começou a restrição. Olha só, primeiramente, ele quer 3 algarismos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Certo? E ele também quer o algarismo o quê, pessoal? Distintos. Então, se eu coloquei o número 1, por exemplo, na primeira casa, ele não pode entrar na segunda nem na terceira. São distintos. E ele ainda também quer que esse número não seja divisível por 5. Então você vai tomar cuidado o seguinte. Um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Só que aqui eu não tenho 0, porque a questão falou para mim que era do 1 até o 9. N maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Então veja que aqui, quem é que não pode entrar aqui no final? Somente o 5 não pode entrar. O 0 porque não está dentro dos números disponíveis. Então veja que o número 5 não pode entrar. Então se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Veja o seguinte. Desses números disponíveis, o cara que não pode entrar é esse. No final. Sempre eu começo com a restrição. Lá no final não pode o 5. Então sobrou para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja que aqui, ó, então eu tenho 8 possibilidades de colocar esses números, porque o único que eu não coloco é o 5. Beleza? Vamos supor que eu escolhi o 1. Chegou lá no final. Veja que agora, esse 5 que não poderia entrar no final, ele pode entrar nos outros. Então quando eu coloquei um lá no final, nessa primeira casa aqui, eu posso colocar mais 8. Eu não posso colocar 9 porque o número que eu coloquei lá no final ele não pode entrar aqui no início. Lembra que tem que ser o que? Distintos? Então o que vai acontecer? Na segunda casa, quem que não pode entrar na segunda casa? Quem entrou na primeira, na última, na primeira. Então 2 já não pode entrar na terceira. Então se eu tinha 9, agora eu tenho quantas possibilidades? 7. Porque eu já tirei o 1, no meu caso aqui o exemplo, e o 5. Né? Então veja que eu tenho quantas possibilidades usando o princípio multiplicativo. Vai ser 8 vezes 7 vezes 8. Vamos lá, ó. 8 vezes 7 vezes 8, isso aqui dá quanto? 8 vezes 7, 56. 56 vezes 8, vamos fazer aqui. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. Então, 448 possibilidades. Gabarito aí, alternativa A. Beleza? Próxima questão. Questão de número 2, que fala assim. Quantos são os números formados por 2 algarismos
em que ambos são ímpares e diferentes. Vamos lá. Primeiramente, eu sei que isso aqui vai ser formado por 2 algarismos. Então eu tenho aqui 2 tracinhos, certo? Vou fazer esses 2 tracinhos. E que ambos são ímpares. Pessoal, quais os números ímpares que eu tenho? 1, 3, 5 e 7 e 9. Certo? Porque como são algarismo, eu só vou usar 1. Então é só 1, 3, 5, 7 e 9. Bacana? Aí ele fala assim, quando eu uso formar por 2 algarismos, é que ambos são ímpares. Beleza, eu já botei os ímpares. E diferentes. Então veja o seguinte. Um algarismo não pode ser igual ao outro. Exemplo, se eu coloquei o primeiro 1, o 1 não pode entrar no outro. Beleza? Então é isso que a questão está falando. Tome cuidado com as restrições. Então veja o seguinte, quando eu quero colocar o primeiro algarismo, eu tenho quantos algarismos disponíveis? Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então pode entrar aqui qualquer um. Não botei nenhum ainda. Qualquer um pode entrar na primeira casa. Agora na última casa, exemplo, vamos supor que eu escolhi o 1 aqui para a primeira casa. Não confunda esse 5, esse aqui é o número de possibilidades. Vamos supor que eu coloquei 1 aqui. Se eu coloquei 1 para a segunda casa, só sobrou 4 possibilidades. Então veja que aqui eu tenho 4 possibilidades. Como eu vou ter que escolher o primeiro e o segundo, então eu tenho o quê? 5 vezes 4. Que são quantas possibilidades, pessoal? 20 possibilidades. Gabarito aí, alternativa D. Bacana? Vamos para a nossa saideira desse bloco. Que ele fala assim: uma pessoa dispõe das seguintes cores distintas: amarela, azul, verde, vermelha e branca. Então veja que eu tenho no total aí, ó, de quantas? 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 cores. Beleza? Irá utilizá-la para pintar um pote. Então, tem aqui um pote. Nesse pote serão pintadas a tampa. Então veja aqui, ó, a tampa, a lateral e uma listra na lateral. Então veja o seguinte, ó, que é uma listra e essa parte aqui é a lateral, beleza? Aí ele fala assim: de modo que a tampa e a lateral poderão ter a mesma cor ou cores diferentes. O número de maneiras distintas de pintar esse pote é, olha só que bacana, a tampa, exemplo aqui, ó, tem aqui, ó, a tampa e essa lateral aqui, eles podem ser da mesma cor. Tanto a tampa, exemplo, igual tá aqui, ó, preto e preto, mesma cor, mas pode ser diferente também. Você vai ver que como ele tem uma listra e ele não falou nada dessa listra, essa listra tem que ser diferente da lateral, porque se for igual a lateral não tem listra nenhuma, beleza? Então essa restrição você vai ter que tomar cuidado. Então volta comigo aqui na tela, que é o seguinte, ó, nessa tampa pode ser quais cores? Qualquer uma. Eu tenho quantas cores? 5 cores, tá? Veja que essa lateral aqui, essa lateral, ele pode ser igual à tampa. Então se eu pintei a tampa de qualquer uma das cores, as 5 cores, a lateral também pode ser qualquer cor. Então também 5 cores. A restrição é a listra. Pessoal, para existir uma listra, essa listra não pode ser da mesma cor da lateral, porque se for da mesma cor da lateral não tem listra nenhuma. Então aqui, ó, eu vou ter só 4 possibilidades, porque eu não posso pintar com a mesma cor da lateral, beleza? Então usando aqui, ó, tampa, depois lateral e listra, eu tenho no total aí, ó, tampa pode ser qualquer uma, lateral eu posso pintar igual a cor da tampa, só que a listra eu não posso botar 5, porque ele não pode ser da mesma cor da lateral. Então eu tenho aqui 4 possibilidades. Então como eu vou pintar a tampa e a lateral e a listra, eu tenho 5 vezes 5 vezes 4, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, 100. Eu tenho 100 possibilidades, gabarito aí, alternativa A, beleza? Volta aqui comigo, tá? Então, pessoal, esse primeiro bloco aí foi justamente sobre princípio fundamental da contagem. É muito importante que você saiba realmente aí usar esse princípio fundamental da contagem. Haja vista que várias questões você só faz utilizando o princípio fundamental da contagem, beleza? No próximo bloco iremos ver aí a noção de fatorial, que a gente também vai usar bastante fatorial, para depois entrarmos aí nas técnicas, ou seja, permutação, arranjo e combinação.
beleza? Então não menospreze esse princípio fundamental da contagem, porque ele vai ser importante mais na frente, beleza? Então a gente termina esse bloco, aguardo você no próximo bloco.